E aí, tudo bem, jovens? Deu tempo aí já de dar uma refrescada aí, dar uma espichada aí no esqueleto, né? Dar uma espreguiçada, uma aguinha. Vamos lá, estamos vendo teoria dos conjuntos e funções. Vamos ver o que nós temos aí nessa sequência, continuando a nossa sequência de atividades. Vamos em frente sempre. Vamos lá. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, vamos lá, então vamos tomar muito cuidado aí com todas as informações que nós temos aí, tá? Tem hora que eu perco o negócio, o visorzinho aqui na tela, cara, eu fico doido que eu não enxergo ele. Então tá aqui, tá na minha frente aqui. Então vamos lá, então qual é a vazão da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Gente, só dá para escrever uma função, dá para escrever uma funçãozinha do primeiro grau, não quero ainda. Função do primeiro grau e do segundo grau eu tô deixando para os próximos vídeos, nossa próxima etapa. Usando a lógica e interpretação do gráfico. Repara o seguinte, na primeira hora, tá vendo aqui, é a primeira hora. Então nós tivemos aqui 1 hora. O que aconteceu com o volume? De 6.000 abaixou para 5.000. Então ele diminuiu. Então, aqui, a vazão 1, tá vendo? A vazão 1 foi de 1.000 litros em 1 hora, ou seja, 1.000 litros por hora, por 1 hora, tá? Já na segunda vazão, tá, né? A vazão 2 aqui, lembrando que a vazão 1, tá, gente, eu tenho só a bomba 1. Na vazão 2, nós temos aqui a bomba 1 mais a bomba 2. Então, qual foi a vazão 2? A vazão 2 esvaziou, jogou no zero, ou seja, perdeu 5.000, ou colocou para fora 5.000 litros, tá? E aqui, no intervalo de 1 para 3 horas, aqui o intervalo foi de 2 horas, então em 2 horas. 5.000 dividido por 2 dá 2.500 litros por hora. Só que acontece aqui, gente, cuidado com o pequinho, porque tem um 2.500 ali, e a segunda hora não foi a bomba 2 apenas. Na segunda hora, esse era o peguinho do exercício. Você tinha na segunda hora a bomba 1 mais a bomba 2 com uma vazão de 2.500 litros por hora. Só que a bomba 1 sozinha apresentava 1.000 litros por hora de vazão, mais a bomba 2 para poder chegar numa vazão de 2.500 litros por hora. Vou jogar isso aqui lá em cima. Então, a bomba 2 vai ter uma vazão sozinha de 2.500, que foi o total que elas conseguiram, menos 1.000 litros por hora, que é o que a bomba 1 estava dando conta. Logo, portanto, a bomba 2 tem uma vazão de 1.500 litros por hora. E aí você vem para essa alternativa, a alternativa C. Simplesmente analisando o gráfico, não se preocupando em escrever função alguma aqui. Só fazendo uma análise tranquila e usando as operações fundamentais. Por isso que eu falei para vocês lá no início do curso. Gente, prestem bastante atenção nas operações fundamentais, na resolução dos exercícios, que isso aí lá na frente vai fazer a diferença para vocês e vai fazer a diferença mesmo. Olha esse exercício, fica muito atento com esse exercício, Não vou nem rabiscar nada, não sei escolher a alternativa com vocês. Vamos junto. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por 2 reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. Então tá lá, reservatório 1, reservatório 2, cano de entrada e a ligação entre os 2 reservatórios. A água entra no sistema pelo cano de entrada no reservatório 1. Há uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2.
Suponha que inicialmente os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível de água no reservatório 1? Isso daqui eu vou destacar para vocês. A altura H do nível da água no reservatório 1, em função do volume de água no sistema. Olha o que está acontecendo, sem cálculo, sem nada. Vamos olhar aí, vamos ficar atento, vamos ficar esperto. A água começa a entrar no reservatório 1, o reservatório 1 começa a encher. Chegou no cano, o reservatório 1 para de encher, porque ele vai jogando água para o reservatório 2. Ele não está enchendo, porque a água que entra aí vai para o reservatório 2. Só depois que ele volta a encher. Repara que eu fiz aqui, tá? Eu fiz aqui com vocês um gráfico representando o que está acontecendo. Ó. Então, ó, começou a encher o reservatório 1, tá? Vou pegar um laser aqui para mostrar para vocês. Ó. Começou enchendo o reservatório 1, né? Foi até rápido para encher. Depois o reservatório 1 para de encher. Por que ele para de encher? Porque toda a água que entra aqui não fica enchendo ele, vai escoando para o reservatório 2. Até que o nível dos dois reservatórios fiquem iguais. Aí o que acontece? Está continuando a entrar água aqui. E aí os dois vão enchendo juntos. O que acontece? Por que essa reta aqui está menos inclinada? Porque a velocidade que está crescendo a altura agora, tá, em função do volume, é menor. Por que é menor? Porque agora está aumentando os dois, está alimentando os dois reservatórios. Vamos analisar novamente o que está acontecendo aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Entrando água no reservatório 1, tá aumentando até que rápido ali, ó, tá subindo, parou de subir. Por quê? Porque a água agora está escoando para o reservatório 2. Olha lá, não aumenta mais, está subindo. Agora os dois começam a subir junto, por isso que sobe de uma maneira mais lenta, uma maneira mais devagar isso daí. Interpretando agora as alternativas, tá? A alternativa A está errada, né? Porque está falando que a vazão ela é constante. Aqui não, porque em um momento algum, dentro da primeira etapa, começou devagarzinho, depois foi aumentando mais rápido. Isso aqui não é representado por uma curva. Aqui também não faz sentido. Essa daqui, tá vendo, gente? Essa D é a alternativa da questão. Repara, cuidado que a C e a D são muito próximas. Tá? Reparem aqui, porque aqui, ó, essa inclinação ela é maior, tá, do que essa inclinação. Repara aqui, ó, 1, 2, 3 quadradinhos, ó, subiu 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui você deslocou 1, 2, 3, 4 quadradinhos e aumentou apenas 3. Então repare que é justamente o que está acontecendo aqui. Aquele gráfico ali, tá, ele está relacionado a esse daqui, é o gráfico da alternativa. E o peguinha seria a alternativa C, que está parecido demais com o que é o ideal para representar isso. Só que o problema é que ele está constando aqui no segundo trecho como se a altura do reservatório 1 ela estivesse aumentando da mesma maneira que na etapa 1. E não, na etapa 2, entendam isso, na etapa 2 a altura na etapa 1 ela foi mais rápido, depois na etapa 2 ela foi mais devagarzinho. Por quê? Porque ela estava enchendo dois reservatórios e não apenas um, simultaneamente. Ok? Tá vendo, gente? Análise, fica atento, tá para vocês essa prova, cara. Eu tô garantindo. Esse próximo exercício já é mais delicado, fica atento, vem comigo. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Sir Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m. Então, ó, é proporcional. Quando ele fala assim, ele está falando assim, é proporcional ou simplesmente diretamente proporcional. Novamente, eu perdi meu negocinho aqui no quadro, tá? Então, ó, é proporcional à massa do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, F é igual a K vezes M, que é a constante de proporcionalidade, é diretamente proporcional a M e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, MR, tá? Então a massa e o raio, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar a intensidade da força
FA, FB e FC, da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Aqui nós temos que analisar com mais calma, tomar mais cuidado aqui, ó. Repara que eu estou na mesma linha aqui, ó. Então aqui nesse eixo vertical é o raio. Então, ó, olha o que significa o A e o B estarem nessa mesma linha horizontal. Significa que o raio de A é igual ao raio de B. É isso que está falando, tá? Só que, agora vamos analisar o eixo horizontal. Essa daqui é a massa de A e essa daqui é a massa de B. Ficou tortinho aqui, mas tá bom, é a massa de B. Então reparem que R, o raio de A, é igual ao raio de B. E a massa do B é maior que a massa do A. Então o que vai acontecer? Os raios são iguais, tá, gente? Só que a massa, ela é maior. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Olha o que está acontecendo com o B aqui, ó. Olha a força em B. Então eu tenho, ó, K vezes a massa de B sobre o raio de B ao quadrado. E vamos ver o que está acontecendo aqui com A. Então, ó, K, a massa de A, sobre o raio de A, da órbita de A ao quadrado. Esse A ficou esquisito. Deixa eu dar uma consertada nele aí para vocês. Sobre o raio da órbita de A elevado ao quadrado. Gente, isso daqui, ó, isso daqui é igual a isso. Porque o gráfico está mostrando que os raios são iguais. Na hora que você eleva ao quadrado, os denominadores aqui são iguais. Agora, a massa do B é maior, ou seja, o numerador é maior do B, ó, essa fração que representa o B, o numerador dele ficou maior que o numerador de A. Ou seja, essa fração aqui, tá, KMB sobre RB ao quadrado, é maior que KMA por RA ao quadrado. Por quê? Porque o numerador dele é maior, porque a massa dele é maior. Ou seja, a força gravitacional em B é maior que a força gravitacional no satélite A. Vamos analisar agora o A com C. Repare o seguinte, ó, aqui, ó, a massa de A está na mesma linha que o C. Então a massa de A é igual à massa do C. Só que agora os raios, ó, o raio do C está lá em cima e o raio do A está lá embaixo. Tá? Então o raio do C é maior do que o raio do A. Então vamos anotar isso daqui, ó, aqui do lado. Então, ó, o que nós temos? Nós temos que a massa de A é igual à massa de C. Porém, o raio de A é menor que o raio do C. Vamos jogar isso aqui nas forças. Então, ó, K, MA sobre o raio de A elevado ao quadrado. Vamos ver aqui com C. K vezes a massa de C dividido pelo raio de C elevado ao quadrado. Gente, olha o que acontece. As massas são iguais, então os numeradores são iguais. Tá? Vou mudar de cor aqui para destacar para vocês. Então, ó, como esses K aí, ó, o K ele é uma constante, então é a mesma coisa para os dois. Então, o MA é igual a MC, então KMA é igual a KMC. Agora, o raio do A é menor e o raio do C é maior. O que acontece com o raio do C sendo maior? A hora que você pega um número que é maior e eleva ao quadrado, ele fica muito maior ainda. Não, muito maior é feio, né? Ele fica maior ainda. Perdoe aí pelo muito maior, tá, gente? Mas é que eu quero enfatizar isso aqui. O que vai acontecer a hora que você pega um raio maior e eleva ao quadrado? Ele ficou bem maior, aumentou muito mais. Só que acontece que aquele raio está no denominador. E numa fração, quando você aumenta muito o denominador, né, o seu resultado final fica menor. Porque quanto maior a quantidade de partes que você divide o todo, menor é cada um dos pedacinhos. Você pega uma pizza e divide entre duas pessoas. Pega uma pizza e divide na sua turma inteira da sua sala de aula. 30, 32, 35 alunos, vai dar um cisquinho para cada um, você entendeu? Então, quando o seu denominador ele cresce muito, né, o resultado da sua fração final, ela diminui, ela fica menor. Então, olha o que está acontecendo aqui. Então, isso daí está gerando o que para a gente? Está gerando o que? Esse valor aqui, ó, essa fração,
ela é maior. Por quê? Porque o denominador aqui, ó, cresceu muito, fez com que essa fração ficasse menor. Ou seja, a força gravitacional em A é maior que a força gravitacional em C. Ou seja, vamos juntar todo mundo aí. Vamos juntar todo mundo. Ó. A força gravitacional em B é maior que a força gravitacional em A. E a força, por sua vez, a força gravitacional em A é maior que a força gravitacional em C. É a conclusão que nós chegamos. Você não tem isso aqui nas alternativas, porque a alternativa ela inverteu, ela foi em ordem crescente, que eu coloquei em ordem decrescente, do maior para o menor. Então é só inverter. Ó. A força gravitacional em C é menor que a força gravitacional em A, que é menor que a força gravitacional em B. E aí você chega FC menor que FA, menor que FB, alternativa E. Tá vendo? Analisando o gráfico e interpretando as informações. Não estamos aqui propriamente calculando nada, tá, gente? Por quê? Porque a introdução, tá? Logo na sequência, com certeza, vai aparecer cálculo de uma certa maneira. Mas fica atento com essas análises gráficas, gente. A interpretação dessas funções, conseguir enxergar isso, isso vai ser muito importante, isso vai fazer a diferença para você e você vai acertar. Eu sei disso. Bota a fé que eu tô te falando. Vai para arrebentar. Vamos lá, vamos nessa daqui, para a gente poder avançar para os próximos assuntos, para os outros assuntos aí, função do primeiro e segundo grau, que vai ficar mais temperado ainda. Nossa, isso aqui é uma delícia, gente. Vamos que vamos. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Então, faixa 1, para consumo de até 6 metros cúbicos, valor fixo de R$12. Faixa 2, para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, tarifa de R$3 por metro cúbico, ao que exceder os 6 metros cúbicos. Então, os primeiros 6 metros cúbicos você paga R$12. O que passar disso na faixa 2, você paga R$3 por metro cúbico a mais. Faixa 3, para consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de R$6 por metro cúbico, ao que exceder aos 10 metros cúbicos que já foram cobrados anteriormente. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é. Ó, então vamos analisar o que está acontecendo. Ó. Então, ó, faixa 1. Faixa 1 ó, é até 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos, R$12. Vamos ver, vamos construir um gráfico aqui, vamos devagarzinho, vamos vendo isso daqui. Ó. Então nós temos aí ó, preço em reais em função do volume em metros cúbicos. De 0 até 6 metros cúbicos é constante R$12. Gente, ó, então se é constante, ó, a alternativa E já está fora, essa aqui está valendo, essa aqui está valendo, essa aqui está valendo, essa aqui está valendo. Excluímos apenas a E, mas vamos excluindo. Vamos ver o que acontece na faixa 2. A faixa 2, ele está pagando o seguinte, ele está pagando esses R$12, tá? Mais R$3, tá? Pelo volume que excede os 6 metros cúbicos. Reparem que essa faixa 2, ela vai até 10 metros cúbicos. Vamos ver quanto que ele vai gastar em 10 metros cúbicos, tá? Então, ó, 12 mais 3 vezes 10 menos 6. Então, isso daí dá 12 mais 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12, mais 12 dá 24. Então, aqui seriam R$24 para quem consumiu os 10 metros cúbicos. Tá? Então, olha o que está acontecendo. Aqui está aumentando gradativamente. Você gastou 7 metros cúbicos, paga um pouquinho mais, 8 metros cúbicos um pouquinho mais, porque está em função agora não é mais constante. A cada metro cúbico que você consome a mais, você paga R$3 na conta também, lógico, a mais. Então, ó, então ele parte aqui dos R$12, a hora que chega em 10 metros cúbicos, ele paga R$24. Vamos ver se dá para a gente eliminar alguma coisa. Por enquanto ainda não, eu já estou enxergando que dá para eliminar mais alguma coisa, mas vamos interpretar a faixa 3. Então o que é a faixa 3? A faixa 3 o cara já passou pela faixa 1 e já passou pela faixa 2.
tá? Ou seja, ele já está acima desses R$ 24. Então ele tem R$ 24 mais. Só que agora ele vai pagar 6 metros cúbicos sobre o que passar, né? Aquilo que exceder os 10 metros cúbicos. Então, ó, R$ 6 sobre o volume que excede 10 metros cúbicos. Então, por isso, V menos 10. Ok? Isso daí, gente, ele fala que as residências lá, o máximo que se consome por mês é de 15 metros cúbicos. Então, vamos ver quanto que ele vai estar gastando nos 15 metros cúbicos para a gente finalizar o exercício. Ó. 24 mais 6 vezes 15 menos 10. Então, isso aqui vai dar 24 mais 6 vezes 15 menos 10 dá 5. E aí 6 vezes 5 dá 30. E aí 24 mais 30 são R$ 54. E aí a gente finaliza. Ou seja, o final da faixa 3 são os 15 metros cúbicos que a pessoa vai estar pagando R$ 54. Vamos para os gráficos. Tá? Repara que o gráfico D, gente, ele está errado, que ele veio constante, depois ele aumentou em cima como se fosse uma tarifa única daqui para frente. E não é. Ele aumenta um pouquinho e depois ele aumenta mais, tá vendo? Ó, veio constante, teve uma taxa de crescimento leve, depois teve uma taxa de crescimento bem maior, porque a taxa vai aumentando conforme você vai gastando cada vez mais. O item B está errado, porque significa que a faixa 3 aumentou menos, ela não aumentou menos. E a alternativa C está errada, porque na faixa 3 o valor não é constante. Ou seja, a única alternativa para esse exercício é a alternativa A. Começa aqui com 12, tá vendo aqui, ó? Cada linha aqui deve estar em 10, porque é um pouquinho acima do 10 é o 12. Então 10, 20, 30, 40, 50, ó. E vai o final da faixa 3, ó, um pouquinho acima de 50, que são os R$ 54. É o que nós temos aqui. Certo, gente? Então, ó, tá aí. Fica atento com esses exercícios, fica muito atento com essas análises de gráficos. Vamos na sequência, vamos caminhando. A próxima é função do primeiro e segundo grau. Nós vamos precisar compor já as funções. Aqui nós só fizemos uma leitura, fizemos aí uma análise dos exercícios em relação ao que vai acontecer aí. Uma leitura mais tranquila em relação a isso. Para montar a função realmente, nós vamos ver em função do primeiro, função do segundo grau, o que vai acontecendo em relação a isso, tá? Mais uma atividade envolvendo a teoria dos conjuntos, ó. Um grupo sanguíneo ou tipo sanguíneo baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os 4 tipos sanguíneos distintos são: tipo A, apenas o antígeno A está presente; o tipo B, apenas o antígeno B está presente; e o tipo AB, então tem o antígeno A e o antígeno B, ambos os antígenos. E o tipo O não tem antígeno, nem A nem B, nenhum dos antígenos está presente. Tá? Então aí a fonte da onde foi tirada essa informação. Então foram coletadas 200 amostras de sangue de 200 pessoas e, após análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A. Cuidado que o fato de ter o A não exclui o fato de poder ter o B também. Em 110 amostras, há a presença do antígeno B. Também a mesma coisa. E em 20 amostras, nenhum dos antígenos está presente. Então, ó, essa informação aqui, a princípio, tá, gente, é a informação mais segura pra gente, por enquanto, tá? Aqui não tem nenhum antígeno. Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo sanguíneo A, lembrando que o tipo sanguíneo A tem apenas o antígeno A, é igual a... Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, então temos o nosso conjunto universo aí, tá? Esse conjunto universo aí, desculpem, são as 200 pessoas. É o nosso conjunto universo. Não apresenta 20 amostras, nenhum dos antígenos. Então esses 20, ó, estão aqui. Agora dá para interpretar, porque, ó, com o antígeno A, vou colocar aqui, ó, com o antígeno A, ele fala que foram 100 amostras. Então nós temos 100 amostras aqui. Com o antígeno B, ele fala que tem 110. Então vamos interpretar. Nós tínhamos 200 pessoas
20 não tem antígeno nenhum, é tipo O, ou seja, 180 tem que ter pelo menos um deles. Só que você somar aqui, ó, se você soma aqui 100 mais 110, vai dar 210. Ou seja, por que isso, Carlos? Lembra daquele exercício anterior? Por que 210 em 180? Porque tem 30 que estão sendo contados, tanto no A como no B. Por isso que está ultrapassando. Certo? Então aí, ó, agora ficou a informação, elas ficaram seguras, porque eu tenho 100 com antígeno A, já coloquei 30 ali. 100 menos 30 dá 70. Eu tenho 110, já coloquei 30, 110 menos 30 dá 80. Tá? O que ele quer? Ele quer aqueles que tenham o tipo sanguíneo A, ou seja, apenas o antígeno A. Apenas o antígeno A, gente, é essa galera aqui. Ó. São essas 70 amostras representadas pelo item C. Tem gente que equaciona, tá, gente? Eu não gosto de equacionar isso daí não, tá? Eu não gosto, mas eu vou responder, eu vou resolver aqui rapidão para vocês, ó, porque tem gente que faz um equacionamento aí, tá? Ele coloca, eu vou usar ali no diagrama, mas reparem aqui, ó, ele coloca, por exemplo, X pessoas tem os dois. Então aqui do lado ficaria 100 menos X. E aí do outro ficaria 110 menos X. Então esse daqui seria somente o A, esse daqui seria o A e o B, e esse daqui seria somente o B. E se você colocar mais esses 20 que não tem nenhum, se você somar isso aí tudo tem que dar 200. Aí ele monta uma equação, ó, 100 mais 110 dá 210. Esse menos x com mais x vai cortar, tá? Menos x, e aí eu esqueci de somar aquele 20 lá, ou seja, dá 200. Tá? Então, ó, 210 mais 20 dá 230, tá? Então o que acontece? Nós vamos ficar aqui, ó, vou apertar, vamos colocar aqui do lado, aqui, ó. Nós vamos ficar aqui, ó, com 230 menos x igual a 200. E aí, x ou menos x é igual a 200 menos 230 dá menos 30. Inverte o sinal de um lado, inverte o sinal do outro. Então, x é igual a 30. Como você quer apenas o A, quem é o A? O A é aquele pedacinho que é o 100 menos 30. Não precisa de equacionamento, mas pode fazer. 100 menos 30 é lógico, você tem que chegar no mesmo resultado, que é o mesmo exercício. Certo? Por lógica dá para resolver, não precisa fazer esse equacionamento. Mas se quiser achar mais confortável, fica a dica, fica essa apresentação aí para vocês. Certinho? E aí esse último gráfico para a gente analisar aí, ó, um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e para isso traça o gráfico da receita e do custo. Reparem, prestem atenção nessa informação, a receita e o custo, tá? Então traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença, receita menos custo. Gente, guarda essa relação, tá vendo como ela aparece? O gráfico que representa o lucro da empresa em função da quantidade. Então, ó, aqui a receita, a linha aqui, ó, meio que em negrito, a linha mais grossa aqui, mais espessa, é a receita. A linha mais fininha é o custo. Então, o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens é... O que é o lucro? É a receita menos custo. Gente, quando o custo está acima da receita, significa que você gastou mais do que você recebeu. Ou seja, esse trecho aqui, ó, de 5 até 15, aconteceu isso, o custo está maior. Ou seja, entre 5 e 15, tá? Na verdade, que seria o intervalo aberto, né? Então, isso aqui seria negativo. Negativo, na verdade, é no meio, tá, gente? Porque nesse 15 aqui, ó, os dois ficaram iguais. Tanto no 5 quanto no 15, ó, tanto no 5 como no 15, ele fica chamando aquela observação ali, ó. Na verdade, nesses dois pontos, a receita é igual ao custo, seria zero. Mas o que está no meio aí, ó, eu vou colocar, deixa eu mudar aqui para não ficar ruim para vocês. Tá, então seria o intervalo aberto, tá? Então o intervalo aberto está acontecendo isso, ó, o colchete é virado para o lado de fora. Então ele é negativo. Então o que acontece? A B já vai embora, a C já vai embora, todos vão embora. Olha lá, acabou, você matou o exercício. Mas vamos interpretar o que está acontecendo aqui no final. De 15 até 30, a receita ficou maior. Então, ó, de 15 até 30, tá? O 30 eu posso fechar, porque aqui no 30 ele permanece, tá? Isso daqui, ó,
positivo. O lucro é positivo. É o que está acontecendo aqui. Tem mais ainda. Repara, gente, que aqui no 25, exatamente no 25, a nossa receita foi a maior possível e o nosso custo foi o menor possível. Ou seja, quando você ganhou o máximo e gastou o mínimo, o seu lucro foi o maior possível. É por isso que está dando esse pico aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de lucro máximo. Tá? E aqui foi o prejuízo máximo também, né? Quando ele gastou mais e não recebeu tanto assim, tá? Então teve um prejuízo muito grande. Ou seja, a alternativa para esse exercício, a alternativa A, só de você interpretar o primeiro trecho, você já tinha matado o exercício. Então, gente, conforme você vai tendo as informações, vai tendo segurança das informações, começa a eliminar as alternativas, as absurdas, que você viu nesse caso, a gente no primeiro trecho já tinha matado o exercício. É incrível isso daí, é incrível e isso acontece. Então fica atento, tá, gente? Não se preocupa em achar que, não, mas vai eliminando a alternativa absurda, vai fazendo com isso daí, porque se você não conseguir concluir, pelo menos as absurdas você já jogou fora. E aí você vê aquela que mais está se adequando, mais está chegando, encaixando no seu resultado. Mas certeza que você vai conseguir resolver todos com exatidão. É lógico, um ou outro às vezes que é mais trabalhoso, de repente você não é da área de exatas, pode ser que aí a gente precise usar essas ferramentas aí de eliminar e estimar qual alternativa seria mais provável para aquele exercício. Certo? Gente, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco estamos voltando com função do primeiro e segundo grau, que daqui para frente cada vez vai ficando mais interessante, mais gostoso, mais divertido. Muito obrigado pela companhia, grande abraço, bons estudos e sucesso para todos.